Nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo sobre duas realidades. Sim, nós temos as realidades deste país. Não é à toa que o principal braço da extrema-direita brasileira chama-se Brasil Paralelo, uma realidade paralela. E, por outro lado, nós vamos colocar a realidade dos fatos, porque existe a realidade paralela, mas existe a realidade dos fatos. Nós vamos falar aqui sobre o que aconteceu ontem com o Tarcísio, que justificou 100% o apelido de Tarcínico, porque na verdade é de um cinismo grotesco. Eu fico assim, falo, mas como pode ser mais cínico? E por que isso? Porque nós estamos vendo algumas questões relacionadas à violência em São Paulo que estão, assim, coisas nunca vistas. Esse assassinato que aconteceu no aeroporto é algo que nunca tinha acontecido na história de São Paulo. Por outro lado, é importantíssimo você saber disso, ter essa referência, mas eu acredito que você já saiba. A responsabilidade pela segurança é do governador. Mas veja só, ontem, o Tarcínico, ele resolveu, em vez de responder, de ser colocado contra as cordas para realmente falar, cara, é você o responsável, você tá 2 anos aí, você já tinha que ter dado uma resposta, as coisas não deveriam estar acontecendo como estão. Em vez de tudo isso, no cinismo dele, ele começa a dar uma de professor de Deus ali. Ele começa a vomitar regra. E eu fico assim, abismado de ver como que a imprensa, de maneira geral, ela não está percebendo isso, ou nunca percebeu, ou tem alguma coisa no meio dessa história. E hoje eu vou trazer para você o vídeo do Tarcínico, defecando regra, e vou trazer um comentário de um jornalista da Globo News, o qual tem um profundo respeito, que traz... Ele é do Rio de Janeiro, então ele coloca uma comparação entre governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas nas entrelinhas ele fala exatamente o que deveria ser feito, que é a cobrança direta ao Tarcínico e a responsabilização dele pela situação que nós estamos vivendo em São Paulo. Primeiro, vamos ao vídeo do Tarcínico para você entender, olha só. Entendo que a gente tem que tratar esse tipo de organização criminosa como organização terrorista, para que a gente possa endurecer as leis. Não dá para membros de organização criminosas terem benefícios, né, ou acesso a determinados benefícios, como progressão de pena, ou até mesmo liberação em audiência de custódia, como se tivesse cometido um crime sem relevância. Está na hora de endurecer, de aumentar o custo do crime. A gente tem que ter uma postura mais dura com relação ao combate ao crime organizado. Tem que haver um compartilhamento maior de informações, né, isso envolve Receita Federal, COAF, Receita Estadual, GAECO, né? Uma coordenação melhor entre os entes para que a gente possa combater com mais oportunidade o crime, principalmente a lavagem do dinheiro. Bom, vamos dividir isso em duas partes. A primeira parte é sempre aquele discurso de vamos aumentar pena, vamos aumentar pena, vamos aumentar pena. Ok, tudo bem. Eu nem sou contra, não, que as organizações criminosas sejam consideradas terroristas. Tudo bem. Mas apenas aumentar pena, a gente já sabe que não funciona. Só isso não funciona. Teríamos que ver problemas de corrupção em vários setores, desde o setor de segurança, as polícias, até a questão do judiciário, uma série de outras questões. Então, só aumentar a pena, para mim, é nada. Ou muito pouco. E a segunda parte do que ele fala é com relação a essa situação específica de união de informações, de inteligências e tudo mais, e isso é a proposta de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele faz essa reunião agora, o Tarcínico foi, e ele fala exatamente sobre isso, da necessidade de haver um compartilhamento de informação, exatamente o que o Tarcínico falou, compartilhamento de informação, inteligência integrada e tudo mais. Agora, não houve nessa entrevista, você vê que tem vários veículos de comunicação ali, uma interpelação ao Tarcínico para dizer, meu amigo, foram as duas polícias que falharam aí, Polícia Civil, Polícia Militar, as duas, sobre o seu comando. Você estava comandando as duas polícias.
E como assim você simplesmente, agora eu vou inventar, agora eu sou expert em segurança? Não, cara, você foi um tremendo do incompetente. A incompetência é sua. Você foi limitado, ruim de serviço. O teu serviço foi uma caquinha, para eu não colocar palavras pesadas aqui. E aí, veja bem, aqui nós temos a fala do Guedes, né? Do Otávio Guedes, do Guedinho, que faz um comentário muito interessante a respeito disso. E é importante que a gente tenha jornalistas fazendo esse tipo de análise. Eu vou trazer esse vídeo sempre pedindo, que você já estava esquecendo, eu tô lembrando, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui, dá essa moralzinha aqui pra gente, tá bom? Fica até o final do vídeo, a gente tem aquela dica da renda extra para você, mas não se esqueça, por favor, se inscreva no canal. Faça essa gentileza, tá bom? Vamos à análise do Guedinho e a conclusão. São Paulo tem a máfia internacional do PCC, tem PMs envolvidos, a gente já pode estar envolvidos porque dão segurança ao criminoso, e suspeita de policiais civis, possibilidade de envolvimento de policiais civis por conta da delação da vítima. E por conta do modus operandi, né? Falava-se, os investigadores que o Bruno falou ontem, falavam que a maneira como os assassinos seguravam as armas mostrava treinamento. Então, se no Rio de Janeiro já se falaram em intervenção, afastamento das polícias, não pode, em São Paulo, a capital do carpete, o governador anuncia um grupo de trabalho da PM e da Civil. Ora, se tem PM envolvido no crime, pode ter policial civil, por que que ninguém chega e diz São Paulo não tem condições de investigar esse crime? Porque o Rio de Janeiro é a geni da segurança pública, é o bode expiatório do Brasil. Todo mundo diz, aqui os bandidos, a bandidagem, as instituições corrompidas são no Rio de Janeiro. São Paulo é cheiroso. O governador do Rio de Janeiro já estaria apanhando, feito boi ladrão, num caso desse, porque ele é responsável pela PM, ele é responsável pela Polícia Civil, duas instituições infiltradas pelo crime. Em São Paulo, o governador, e não é só o Tarcísio, não, o governador é sempre poupado na questão da segurança pública. Aí o governador anuncia, vamos botar terrorismo, vamos criar um grupo de trabalho e investigar, e todo mundo aplaude, ninguém questiona, tá, governador? Antes de virar terrorista, o que o senhor está fazendo para melhorar a corregedoria? Que não viu 6 PMs dando segurança para o bandido. O que o senhor está fazendo na corregedoria da Polícia Civil para evitar a suspeita de que some o relógio na casa de um criminoso, aparece no pulso de um policial como a delação da vítima? Ninguém, o governador de São Paulo é sempre poupado, é sempre o herói que vem com uma ideia mirabolante. Todo mundo fazia terrorismo. Então, essa é a diferença que eu vejo do Rio de Janeiro para São Paulo. E é melhor ser Rio de Janeiro. Não estou dizendo que o Rio de Janeiro não tem problema, não. As instituições do Rio de Janeiro são contaminadas, sim. No caso Marielle, depois ficou provado que a delegacia de homicídios não investigava os 2 maiores pistoleiros da cidade, que eram o Adriano da Nóbrega e o Rony Lessa. Aí tá tudo na conta do Rivaldo Barbosa. Eu pergunto, sem um Ministério Público ou conveniente, minimamente ou omisso, atuante. Um Ministério Público minimamente atuante, a delegacia de homicídios poderia encobrir todos os crimes dos pistoleiros? Não. E eu adiciono a essa fala do Otávio Guedes o aspecto do extremismo no Brasil. Ou seja, como nós temos Tarcínico, o principal nome do bolsonarismo depois do Bolsonaro, no poder executivo, governador do estado, um sujeito que faz um aceno constante ao próprio Bolsonaro, à própria extrema-direita, é um cara que está aí para realmente talvez substituir o próprio Bolsonaro. Então todo mundo fica quietinho, passando pano para uma situação em que nós temos a criação de uma máfia. E essa máfia está em São Paulo, no estado do Tarcínico. E não é só isso. Não é só isso. Ele foi eleito, o Tarcínico foi eleito com a pecha de ser um sujeito que vai cuidar da segurança em São Paulo.
O governador de São Paulo, ele foi eleito principalmente com um discurso anti-violência, anti-crime. E se a gente observar os índices de criminalidade, se a gente observar o que tem acontecido em São Paulo, recentemente na cidade de Santos, a gente tem percebido que a tragédia continua, e não só isso, tem piorado. Porque ele deu total poder a uma polícia que, por um lado, precisa trabalhar, mas, por outro lado, tem laranjas podres ali dentro que se aproveitam dessas brechas para cometer crimes bárbaros, como a gente viu recentemente, o assassinato de uma criança de 4 anos. Eles matam uma menina, uma criança, e aí vão no enterro da criança para fazer uma pressão contra a família que está em luto, que está enlutada enterrando uma criança. Essa é a polícia do Tarcínico. Uma polícia que se sente acima de tudo, de todos, que está embrenhada em corrupção. Você vê esses policiais aí que estavam fazendo escolta para o sujeito que foi executado ali, e absolutamente nada ocorre na movimentação dessas pessoas que vão para as redes sociais berrar, gritar, falar a respeito de violência, colocar vídeos. Os extremistas de direita adoram colocar vídeos de pessoas sendo assassinadas, e aí coloca esses vídeos e coloca fundo musical com aqueles jingles, né? Ontem eu recebi um vídeo desse, um jingle do Lula, um jingle do PT, e pessoas sendo assassinadas, crimes sendo ocorridos, acontecendo. Então, olha, nós estamos num momento da nossa política que é um dos piores momentos da história mesmo, sabe? Porque a gente tem o cinismo das pessoas, a cara de pau, eles são cara de pau. A gente tem, paralelo a isso, pessoas que se dizem, né, interessadas na política, no desenvolvimento político do país, defendendo aberrações, passando pano para gente que deveria cobrar. Se você é uma pessoa que quer mais segurança no Estado, o Tarcísio teria que ser cobrado diariamente. Mas não. Essas pessoas simplesmente escondem, como bem disse aí embaixo do tapete, né, o Otávio Guedes, e fica tudo por isso mesmo. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito do que está acontecendo em São Paulo, mesmo você não sendo de São Paulo, mas a gente sabe, né, as notícias vão para o Brasil todo. E o que você pensa a respeito dessa situação, e aí sim, isso é no Brasil todo, da extrema-direita simplesmente passar pano e simplesmente fingir que nada está acontecendo quando o assunto é com eles. Coloca aqui no comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, por favor, faça a sua inscrição no canal. A gente está aqui sempre trabalhando para você. E você, com o seu celular, apenas com o seu celular, você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter uma renda extra. Ainda dá tempo de você ter uma renda extra nesse Natal, nesse fim de ano, para você programar uma viaginha diferente aí para você, um presente, uma coisa bacana, tá bom? E não se esqueça de dar o like no vídeo, como eu pedi, porque é importante para que outras pessoas possam assistir. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente sempre trabalha com muita alegria para você. Nós estamos indo ao Rio de Janeiro amanhã e vamos colocar lá a cobertura do CRIA G20, que é essa reunião de produtores de conteúdo, e eu vou levar esse conteúdo especial para você, fazendo essa viagem e conversando com as pessoas lá. E é o que a gente pede, dê essa força pra gente, seja um membro aqui do canal, seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se, e se você puder também, qualquer valor pelo Pix ajuda bastante. Se você não puder, você ajuda quando você puder. O importante é você saber que nós estamos sempre aqui do seu lado, tá bom? Grande abraço, daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.